Seja bem-vindo à aula 2 de Bases Físicas para Engenharia. Hoje nós vamos discutir a base da dinâmica, são as forças e as leis de Newton. O que vai ser discutido na aula de hoje? Nós vamos associar o conceito de força a interações entre os corpos. Vamos fazer um estudo sobre algumas forças que são importantes, são forças notáveis, falar sobre as leis de Newton, a base da mecânica clássica, e algumas aplicações das leis de Newton em situações simples. Primeiro a gente tem que definir, nós vamos falar de força, vamos começar falando sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. A natureza, elas se dividem em dois tipos de grandeza, ou são grandezas escalares ou são grandezas vetoriais. O que define uma grandeza escalar? Bom, uma grandeza escalar é aquela que, para ser bem definida, basta que ela tenha um valor numérico e sua respectiva unidade. Tá? Com essas informações, o valor numérico e a sua unidade, você consegue compreender bem essa grandeza escalar. Um exemplo, tempo, 5 horas. Você disse tudo o que tinha para dizer. 5, o valor numérico, e a unidade de medida, horas, por exemplo. Comprimento, 10 metros, 15 metros. Temperatura, 10 graus Celsius, 15 graus Celsius. Massa, 10 quilogramas, 20 quilogramas. Corrente elétrica, 10 amperes, 15 amperes. São grandezas que são escalares, para que sejam definidas valor numérico e sua respectiva unidade. Agora, existem outras grandezas, que são as chamadas grandezas vetoriais, que além do valor numérico e sua unidade, você também precisa de outras duas informações, que são direção, que estão associadas à orientação do corpo, a sua direção, horizontal, vertical, oblíqua, e o sentido, de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Exemplo, forças. Você aplica uma força, não basta você dizer que aquela força tem um valor, digamos, 10 newtons. Você vai precisar saber, para que você entenda bem os efeitos associados a essa grandeza, em que direção essa força foi aplicada e em que sentido. Aceleração, velocidade, deslocamento, todas essas são grandezas vetoriais, que não bastam que você utilize o valor numérico e a unidade. Para representar essas grandezas vetoriais, nós utilizamos um segmento de reta orientado que é chamado de vetor. Esse vetor aqui tem um módulo. O que é o módulo dele? É o seu comprimento. E tem um sentido, o sentido aqui indicado. A direção é essa direção da reta suporte. Quais são as causas dos movimentos? Força, leis de Newton. O que é a força? Vamos pegar o primeiro conceito aí. Força. Força é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração, ou seja, somente sob a ação de uma força é que o corpo pode ser acelerado, isto é, pode experimentar variações de velocidade ao longo do tempo. Tá? Então, para que você faça com que varie a velocidade do objeto, tem que ser aplicada sobre ele uma força. Ao ser aplicada essa força, esse corpo vai perceber certa aceleração, que é caracterizada, como nós já vimos anteriormente, por variações de velocidade. Forças fundamentais da natureza. Só há 4. A força gravitacional decorre da atração mútua entre as massas dos corpos. A força eletromagnética, a força gravitacional. A força eletromagnética, que pertence a esse grupo tanto as forças elétricas quanto as magnéticas. A força nuclear forte, que garante a coesão dos núcleos atômicos. E a força nuclear fraca, que é responsável pelo decaimento beta, processo no qual, por exemplo, um nêutron livre se decompõe originando um próton, um elétron e um antineutrino. São só exemplos, não há necessidade, não é o foco do nosso curso. Trabalhar com essas situações. A gente só está discutindo quais são as forças fundamentais da natureza. Para você ter uma ideia de intensidade relativa, você tem a força nuclear forte, como se valesse 1. O que seria correspondente à força eletromagnética? 1/137.
quanto é que valeria, né, em comparação à força nuclear forte, que é o maior valor, a força fraca, 10 elevado a menos 9. E você observa que tem a intensidade menor é a força gravitacional, 10 elevado a menos 38. Algumas forças que são importantes, são forças notáveis. Primeiro, a força-peso. E aí a gente precisa estabelecer no início uma pequena diferença, né, entre massa e peso. São conceitos que são diferentes, mas que no cotidiano muita gente acaba confundindo, né? O que é a massa de um objeto? É a quantidade de matéria que um corpo possui, né? Ou a medida da sua inércia. O que é isso? É uma resposta a um esforço qualquer com o objetivo de movê-lo, né? A inércia de um objeto é a dificuldade que aquele objeto impõe à mudança da sua posição, da sua velocidade, né? Então, o que é o peso? O peso é a força de atração gravitacional exercida sobre ele na superfície de um astro. Isso é bem importante destacar, porque o peso é uma palavra bem caracterizada e é uma palavra de uso particular. Como é que a gente pode determinar esse valor da força-peso? Você observa que o peso do corpo, né, ele é sempre vertical e no sentido do centro da Terra, tá? Apontando aqui para o centro da Terra. E como é que nós podemos calcular o valor desse peso? O peso é o produto entre a massa e a aceleração da gravidade local. É importante que se diga local, porque a aceleração da gravidade, o g, ele não tem o mesmo valor para todos os pontos na Terra. Por isso que há uma condição aqui, ó. O g é chamado aceleração da gravidade local e m é a massa do corpo. Na Terra, ao nível do mar e em local de latitude 45 graus, o g tem esse valor aqui. Você observa que esse valor ele está associado a algumas condições, porque esse g pode mudar. Por isso que o nome é local. Qual é a unidade no sistema internacional? Bom, vamos lá. Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa, medida em quilograma. E a aceleração? Bom, a aceleração, a gente já sabe, é em metro por segundo ao quadrado. Então, 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado, isso nos dá 1 newton. E que é essa unidade que nós vamos utilizar no sistema internacional para a força. Força normal, uma outra força importante, é a força de contato, é uma força de contato e tem a característica de ser sempre perpendicular em relação à superfície de contato entre os corpos. Então você observa aqui, ó, uma superfície horizontal para onde está orientada essa força normal, que é uma força de contato. No caso aqui, ó, é a força que a superfície horizontal está fazendo sobre a caixa, sobre o objeto. Vertical, direção vertical, sentido para cima. Nessa outra imagem, nessa outra figura, você continua tendo, né, a força normal. E observa que ela é marcada como no corpo? Ó, perpendicular, fazendo 90 graus com a superfície de contato. Ó, perpendicular à superfície de contato. Tá? Se você tiver um plano inclinado aqui, por exemplo, ó, tá aqui, ó, a força normal está aqui, ó, a força que a superfície está fazendo no objeto. Perpendicular, fazendo 90 graus com a superfície de contato. E você tem outros casos aqui, ó, para exemplificar, tá? Esse caso aqui, ó, é o caso em que a normal é zero. Por quê? Ele não está apoiado em nada. Então, lembra, ó, a normal é uma força de contato. Se não houver contato, não há normal. Força de tração em fios ideais. Fios que têm massa desprezível diante do seu problema. Fios e cordas são utilizados para puxar ou serem puxados. Você nunca lança uma corda com o objetivo de empurrar o corpo, e sim de puxá-lo. Um fio tracionado, uma corda esticada, são sempre para puxar o corpo. Então você tem um objeto que está pendurado aqui, ó, no teto, tá? E está aqui o nosso fio, certo? Como a atração é uma força que vai puxar o corpo, para onde está orientada a força que esse fio está fazendo sobre o corpo? Está aqui, ó, vertical para cima, está aqui, ó, tração.
Esse peso aqui é o peso do corpo. Outra força importante, a chamada força elástica, forças e deformações em molas. Uma deformação X experimentada por uma mola é diretamente proporcional à força aplicada sobre ela. A lei de Hooke expressa matematicamente esse comportamento. Está aqui, ó. A força elástica é diretamente proporcional à deformação que essa mola vai sofrer. Esse K, a constante aí de proporcionalidade, é também chamada de constante elástica da mola, que no sistema internacional tem a unidade de newtons por metro. Qual o conceito de força resultante? Bom, a força resultante de um sistema de forças é uma única força que, atuando sozinha, imprime a mesma aceleração que todas as outras do sistema imprimiriam se agissem em conjunto. Então você tem aqui, ó, uma força F no nosso sistema cartesiano aqui, tá? XY, e há duas componentes para essa força F. Uma componente horizontal, uma decomposição aqui, ó, que a gente pode chamar de Fx, ou seja, a componente da força F no eixo X, e você tem a projeção dessa força F no eixo vertical, que é o eixo Y, e aí nós temos um Fy. Vou pegar um exemplo. Você tem uma força horizontal aqui de 40 newtons atuando sobre esse corpo, e uma força vertical aqui, ó, de 30 newtons atuando sobre esse corpo. Quem seria a força resultante? Bom, está aqui, ó. Aplicando aqui uma regra bem simples, chamada de regra do paralelogramo, né? Nós vemos que a força resultante, né, corresponderia à hipotenusa aqui desse nosso triângulo retângulo, tá? Que tem o quê? Catetos 30 e 40. Então, esse valor aqui da força resultante corresponderia à hipotenusa desse nosso triângulo retângulo. E aí você pode usar o teorema de Pitágoras, ó. Força resultante ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, qual seria o valor da força resultante? 50 newtons. O que é o equilíbrio de um corpo? A gente pode dizer que um corpo está equilibrado em relação a um referencial, quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Ou seja, o somatório de todas as forças que atuam sobre o objeto, ela é nula. Tá? O que é o equilíbrio estático? O equilíbrio estático é quando o corpo se encontra em repouso em relação a um referencial. O objeto está em repouso em relação a um referencial, nós dizemos que ele está em equilíbrio estático. Existe um outro tipo de equilíbrio também, o chamado equilíbrio dinâmico. É quando o corpo está em equilíbrio dinâmico, ele se encontra em movimento retilíneo e uniforme em relação a um referencial. Bom, e as leis de Newton, que são a base, né, como nós falamos lá no início da mecânica clássica. As leis de Newton descrevem os movimentos dos corpos e representam a base da mecânica clássica. Qual é a primeira lei de Newton, também chamada de princípio da inércia? Entenda bem que a primeira lei de Newton não é a inércia. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Diz o seguinte: todo corpo de ação livre de ação de forças permanecerá em seu estado de repouso permanente ou em movimento retilíneo e uniforme até que uma força atue sobre ele, alterando seu estado de equilíbrio, fazendo com que varie a sua velocidade, né? Então está aqui, ó, o movimento é retilíneo e uniforme, então a gente sabe que é aquele que tem velocidade que é constante, tá? Ou ele está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Qual é a segunda lei de Newton, também chamado princípio fundamental da dinâmica? A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele, tem o mesmo sentido dessa força e é inversamente proporcional à sua massa. Aí está aqui, ó, é o que o enunciado está dizendo. A aceleração inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto maior a massa, menor a aceleração para uma dada força. Tá? Então você observa, se você quer imprimir uma aceleração, ou seja, uma variação na velocidade do objeto, e esse objeto tem uma massa muito grande,
né, você vai ter que fazer uma força muito grande para que você obtenha essa aceleração. Então está aqui, ó, nós podemos representar matematicamente assim. A aceleração, né, uma forma mais comum de se ver essa representação seria essa aqui, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Essa representação aqui é apenas para dizer que essas grandezas são grandezas vetoriais. Aqui, a força, grandeza vetorial, aceleração, grandeza vetorial. E massa? Massa não, massa é grandeza escalar. Qual é a terceira lei de Newton? Princípio da ação e da reação. A toda força de ação corresponde a uma reação, de modo que essas forças têm sempre a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos, estando aplicadas em corpos diferentes. Tá? Então, se você, por exemplo, aplica uma força sobre a parede com a sua mão, essa parede, a parede vai aplicar uma força sobre a sua mão. Então, a sua mão vai estar fazendo uma força sobre a parede e a parede vai estar fazendo uma força sobre a sua mão. Entenda bem, então, você vai ter objetos, né, que estão interagindo. Essa interação acontece com a mesma intensidade, então a força que você faz, né, com a sua mão sobre a parede é a mesma que a parede vai fazer sobre a sua mão, a mesma intensidade, né, a mesma direção e sentidos opostos, certo? Você vai estar aplicando uma força sobre a parede e a parede vai estar aplicando uma força sobre a sua mão, tá certo? E, muito importante, em corpos diferentes. Não faz diferença aí quem é ação e reação, tá certo? Você pode dizer que a ação é o ato da sua mão estar fazendo a força sobre a parede e a reação seria a parede sobre a sua mão, mas isso não faz diferença. Vamos para algumas atividades para que a gente possa exercitar a informação. Então vamos lá. Para transportar os operários numa obra, a empresa construtora montou um elevador que consiste numa plataforma ligada por fios ideais a um motor instalado no telhado do edifício em construção. A figura mostra, fora de escala, um trabalhador sendo levado verticalmente para cima com velocidade constante pelo equipamento. Quando necessário, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Preocupada com as normas de segurança, a empresa responsável pelo elevador afixou a placa mostrada a seguir, indicando a carga máxima que pode ser transportada por ele. Considerando-se as unidades de medida estabelecidas pelo sistema internacional, quem escreveu os dizeres da placa cometeu um erro. E para corrigi-lo, bastaria trocar 60 kg, porque na placa está escrito assim, atenção, elevador, peso máximo permitido, 600 kg. Mas a questão é que, se ele falou em peso, a unidade para peso, que é uma força, não é quilograma. Quilograma é a unidade para massa. E aí, como é que a gente poderia corrigir essa placa? Olha lá, nós sabemos que o peso é um produto entre a massa e a aceleração da gravidade, né? Como a massa é de 600 e a aceleração é de 10 metros por segundo, 600 quilogramas, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, fazendo esse produto nós encontramos que P seria 6.000 newtons, melhor representado lá corretamente na nossa placa. Isso nos leva a um gabarito correspondente à letra E. Na figura abaixo mostra a força em função da aceleração para 3 diferentes corpos, 1, 2 e 3. Sobre esses corpos é correto afirmar o quê? Bom, vamos lá. Está aqui a inclinação do corpo 1, da reta, né, da força em função da aceleração, né? Ele está perguntando aqui para a gente qual é o corpo que tem a menor inércia ou a maior inércia. Essa maior e menor inércia vão estar associados à quantidade de massa do corpo, né? É uma outra definição, como nós já vimos anteriormente. Então vamos pensar assim, qual é o objeto, o interesse aí? É saber qual é o corpo que tem maior ou menor inércia. Então a reta com maior inclinação indica o corpo de maior massa, de maior inércia, né? Porque imagina, se você tem uma força de 4 newtons e uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, né, você observa bem, ó, você vai
a variação de velocidade que o corpo vai estar sofrendo associada à intensidade da força que ele está observando. Então, quanto maior a inclinação, maior a inércia, tá? O que nos leva ao gabarito correspondente à letra D. Tá? Então, está lá, reta de maior inclinação indica a maior inércia. Vamos ver a segunda questão, terceira questão. O peso de um corpo é uma grandeza física, né, está perguntando as características, né, que não varia com o local. Então, nós já vimos que o peso, né, é um produto entre a massa e a aceleração da gravidade. Ó, lembra o nome completo? Aceleração da gravidade local. Então, ele varia, né? Esse peso varia, tá? Em relação ao local em que o corpo se encontra. A unidade é medida em quilograma? Não, não. Peso é uma força, né? E, assim, a unidade que mede, que é medida em quilograma, seria a massa. Caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo possui ou encerra, a quantidade de matéria que o corpo encerra é a massa desse objeto. Que mede a intensidade da força de reação do apoio? Não. O peso é a característica do corpo. É uma força de campo, ou seja, aquela que não há necessidade de contato entre os corpos para existir. Letra E. A intensidade é o produto entre a massa do corpo pela aceleração da gravidade local. Aqui, ó. A solução está aqui. O peso é o produto entre a massa e a aceleração da gravidade. Leva o gabarito letra E. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falha humana, 90%. 6% são questões relacionadas à estrada e 4% por falhas mecânicas. No que tange aos motoristas, são 3 os principais problemas: imprudência, quando alguma regra é conscientemente quebrada, negligência, quando não há cuidado no cumprimento das normas, e imperícia, ou seja, falta de habilidade necessária à condução do veículo, ou falta de uso de segurança. A legislação exige o uso do cinto de segurança para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada a que lei? Né? Aí você tem as opções aí. Qual é a lei? Bom, primeira lei de Newton, a lei da inércia. Todo corpo livre de ação de forças permanecerá o seu estado de repouso permanente ou movimento retilíneo uniforme até que uma força atue sobre ele, alterando seu estado de equilíbrio. Você está dentro do carro e se você não estiver usando seu cinto de segurança, no momento em que você pisar no freio, o carro tem uma taxa, né, vai sofrer uma desaceleração muito grande, né, mas o seu corpo ele tende a continuar em movimento. Tá? O cinto de segurança é justamente esse dispositivo necessário para garantir que você fique preso ao assento e não se desloque nessa possível freada ou num possível acidente. Tá? E isso nos remete ao gabarito correspondente à letra A, primeira lei de Newton. Associe a coluna 1, afirmação, com a coluna 2, lei física. Bom, coluna 1, vamos lá. Número 1. Quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, para que ele se desloque pelo chão e faz com que esse adquira uma aceleração. 2. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. São 3 afirmações, né? Um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate numa pedra, parando. O garoto é, então, lançado para frente. A coluna 2 são as leis físicas, as leis de Newton. A terceira lei, lei da ação e reação, primeira e a segunda. Qual é a ordem correta das respostas da coluna 2, de cima para baixo? Vamos lá. A situação 2 é a lei da ação e da reação. Como ele diz aqui na situação 2, olha lá. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate nessa pessoa. Como no exemplo da parede. Você dá uma pancada na parede, ou bate na parede, tá? Você executa uma força sobre a parede, a força e a parede vai reagir
efetuando uma força sobre a sua mão, de mesma intensidade. Qual é a situação 3, né? Vamos lá, 3. Lei da inércia. E na situação 3 ele diz, ó, um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate na pedra, parando. O skate vai parar quase que instantaneamente, mas você vai tender a continuar o seu movimento, sua situação, seu estado de movimento. Tá? E isso é caracterizado pela primeira lei de Newton, ou a lei da inércia. E a afirmação 1 diz assim, ó, quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, ou seja, para que haja variação, né, da sua velocidade também, isso acontece quando ocorre essa variação da velocidade, você pode garantir que há a presença de aceleração. Tá? E para que isso aconteça, você observa que quem vai explicar essa situação é a segunda lei de Newton, que nos remete ao gabarito correspondente à letra D. Bom, qual é o resumo da aula? O que nós vimos, o que nós discutimos na aula de hoje? Nós primeiro associamos o conceito de força a interações entre os corpos. Nós fizemos um estudo sobre algumas forças importantes, como força-peso, a força normal, tração, força elástica. Falamos sobre as leis de Newton, são fundamentais, né? E algumas aplicações em algumas situações também bem simples. Tá? Então, foi a aula de hoje, eu aguardo você no nosso próximo encontro.